Dezembro, seja bem-vindo dezembro. Gente, você já imaginou, estamos no último mês deste ano de 2022 e estamos na primeira semana ainda do Advento. Quero trazer para vocês o exemplo, o caminho perigoso do qual ninguém volta. Conta-se a história de uma velha sábia raposa. Ela estava para entrar em uma cova onde inúmeros rastros das suas companheiras que lhe dizem que uma multidão de raposas havia entrado nelas. Achando-se justamente na entrada, vacilou, porque notou que todos os rastros davam para uma direção. Todos mostravam que haviam entrado na cova, mas nenhum rastro deles voltava. Depois de um momento gasto numa aparente meditação, ela voltou e foi embora. Muitos são as cavernas que os homens hoje em dia estão entrando, e onde pegadas apontam para dentro, para uma única direção. Há lugares de diversões, antros de vícios, mesmo palácios de pecado, de desejos, que tentam jovens, adultos e idosos de todos os sexos a entrar neles. Muitos estão no umbral, entrando pela primeira vez esses centros e começando a descer pelo caminho da perdição, onde muitas e muitas vezes não tem mais volta. Todos os vestígios da entrada apontaram para uma direção, porque poucos que entram pelos portais do pecado voltam. Se poucos voltam, é porque suas pegadas são apagadas por aqueles que entram, porque são poucos os que voltam. Multidões que se lançam impetuosamente na direção da destruição certa. A porta que você hoje entra pode conduzi-los à cova do hábito, ou de um vício, uma vida de escravidão. Poucos dos que adquiriram maus hábitos voltam atrás e jamais reconhecem isso. A porta que está diante de você hoje pode ser a primeira porta, talvez, da bebida. E esse portal for transposto e você entrar nela, pode ser entrada para uma vida de miséria, de desgraça, de remorso, de escravidão. Bebida apenas é um exemplo, assim tem muitos outros. Vícios nos jogos, vícios no adultério, vícios em tantas coisas nesse mundo que aparentemente parecem boas, mas que nos desviam de Deus, que nos afastam de Deus, e assim um dia vem a recompensa, a destruição eterna. Por isso, meus queridos e amados, antes de você entrar, pare para ver que caminho segue a multidão. Estão todos entrando e ninguém voltando? Então se questione. Olhe os rostos, veja quantos voltam. Por isso, tome aquela decisão da raposa. Pare, reflita, pense muito bem antes de entrar em uma grande furada. Por isso a palavra de Deus, ela nos convida, Jesus nos convida. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Diz a palavra das senhas para hoje, dia 1º de dezembro. Gênesis 35, versículo 3. Jacó falou: vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Depois de Jacó se reconciliar com Esaú, seu irmão, depois de muitos e muitos anos separados, porque Esaú queria matá-lo, porque Jacó o enganou, e então ele diz: agora eu vou de novo lá até Betel. Vou lá porque foi ali que Deus me apareceu, aquela escada que subiam e desciam um anjo, depois eles não sabiam que aqui era a porta dos céus. Meus queridos amados, isso é uma decisão. Voltar, volte atrás, se arrependa, recomece sua vida. Se você está numa caverna, num buraco sem fundo, olhe para cima, retorne, volte, busque ajuda, clame, ore, reconheça,
Busque a presença de Deus que te convida e que quer te tirar do lamaçal de perdição. E como diz no Salmo 40, me pôs os pés sobre uma rocha. Então permita que Cristo venha te salvar. Olhe para Ele, não para pessoas, mas Cristo Jesus. Mas busquem pessoas que conheçam Cristo para sair daquela cova, daquele buraco. E faça a decisão que a raposa fez, não entre nela. E se você entrou, busque no Senhor, reconheça. Em Efésios 5:20, deem graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças ao nosso Deus e Pai. Deus merece toda a honra, toda a glória. Então decida buscar, decida louvar. Não te afaste de Deus, mas busque ao Senhor. Negue-se a si mesmo, o velho homem, aquilo que Jesus disse. Aquele que quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, melhor é negar a si mesmo do que dar razão para si mesmo. Siga a cruz, ande pela sombra da cruz, cada dia. Ainda uma palavra de Nuremberg que diz assim: aquele que até aqui me alimentou e com muita felicidade me apresentou, é e será eternamente meu. Aquele que maravilhosamente me guiou, ainda guia e governa, continuará sendo meu ajudador. Que Deus nos ajude, nos guie e nos fortaleça nessa quinta-feira.